Bom, a indústria de cloro-soda ela é um processo eletroquímico para a produção de cloro gasoso, soda cáustica e o gás hidrogênio. Tudo isso acontece a partir da eletrólise da salmoura. A gente tem o cloro gasoso, que pode ser utilizado para a produção de polímeros e no tratamento de água. Já o hidróxido de sódio, ele pode ser usado na indústria de papel e celulose para branqueamento, pode ser usado na indústria de alumínio, produtos de limpeza, indústria petroquímica. Já o hidrogênio gasoso, ele pode ser usado como gás natural e combustível. Os dados de produção foram 450 quilotoneladas por ano de solução de NOH. A célula eletrolítica que foi dada foi a de diafragma. A saída da célula eletrolítica é uma solução de hidróxido de sódio 13% em massa a 70 graus. E a saída do evaporador é uma solução de NOH 50% em massa a 100 graus. Como funciona a célula de diafragma, né? Ela utiliza um diafragma poroso que separa o ânodo e o cátodo, possuindo seletividade de íons. No ânodo, a gente tem a formação do cloro gasoso e no cátodo, a gente tem a formação do hidrogênio gasoso e do hidróxido de sódio. Bom, para as reações que a gente vai utilizar no nosso processo, a gente tem a oxidação do cloro, então o Cl- vai virar cloro gasoso. A gente tem a redução da água, vai reduzir em H2 e em OH-. A gente vai formar a soda, então com o OH- mais o Na+, vai formar o NaOH. E aqui na global a gente tem o sal e a água que entram, e aqui vai formar a soda mais os produtos gasosos, que são o H2 e o Cl2. Entre os métodos eletroanalíticos que a gente vai usar para a soda a titulação ácido-base com HCl. Para o NaCl, a gente também usa uma titulação de precipitação com a GNO3 e um indicador de cromato de potássio. Para os produtos gasosos, o Cl2, a gente faz uma iodometria e uma cromatografia gasosa. E para o H2, a gente também faz a cromatografia gasosa. Para o tratamento dos nossos efluentes, na soda, as nossas principais impurezas são o NaCl, o carbonato de sódio e os metais do processo, então metais que estão nos materiais do processo de cloro-soda. Para o tratamento, a gente tem uma separação do sal a partir de um separador acoplado na próxima etapa. Os metais, a gente vai ter uma hidroxilação deles, então a gente transforma eles em hidróxidos para poder precipitar e assim adicionar um floculante e poder retirar eles. O carbonato de sódio, a gente vai adicionar CaCl2 e ele vai precipitar como carbonato de cálcio. Então, para o tratamento do H2, as principais impurezas são o vapor d'água, o cloro, o oxigênio, o nitrogênio e o argônio. E para o tratamento, a primeira impureza que a gente remove é a água, então tem o resfriamento do gás para eliminar essa água, os secadores com os desidratantes, a purificação catalítica, a adsorção e a lavagem alcalina. Para o cloro gasoso, as principais impurezas são o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono, e também a matéria orgânica da água. Para o tratamento, a gente faz uma desidratação do gás com H2SO4 e para os gases a gente faz uma condensação fracionada. Para o NaCl, as principais impurezas dele são cloretos, sulfatos e brometos. Para o tratamento, a gente faz a precipitação dos compostos, mas para o bromo a gente não consegue fazer isso. Então, a gente acaba fazendo a formação do bromo elementar. Tudo isso depois a gente faz uma filtração para os que foram precipitados e para o bromo elementar a gente faz uma extração. Para análise e determinação de pureza do NaCl, vamos utilizar o método MOR, por titulação de precipitação, onde nitrato de prata reage com NaCl, formando HCl, o precipitado. Quando todo NaCl reage, o nitrato de prata entra em excesso e reage com o nosso indicador cromato. E ele forma um composto sólido que tem uma cor vermelho tijolo, indicando o ponto final da nossa titulação. É interessante colocar a etapa de tratamento das impurezas desses reagentes, porque nosso processo precisa ter um rendimento específico, e toda impureza acaba afetando esse rendimento. Para os cloretos, fazemos a precipitação com Na2CO3, mas também podemos fazer com NaOH. Para os sulfatos qualquer, sendo SA, podemos fazer precipitação com CaOH2. Para os brometos, nós não conseguimos fazer essa precipitação, então produzimos bromo elementar junto com NaClO e um ácido. Análise e determinação de pureza a gente vai fazer por uma titulação ácido-base, então a gente vai titular esse NaOH com HCl, para poder usar o método de volumetria para descobrir a pureza dele, ou a quantidade dele na mistura aquosa. Já o tratamento de impurezas, a gente tem a hidroxilação dos metais, precipitar os metais presentes no processo
a partir da transformação deles em hidróxidos. Então, a gente tem o metal aqui, a gente está usando como um genérico, o grupo OH, e a gente precipita ele como hidróxido. Já a precipitação do carbonato de cálcio, que é para eliminar o carbonato de sódio, a gente vai adicionar o CaCl2, e aí ele vai formar o CaCO3, que precipita, e a gente pode eliminar ele por uma filtração depois. A única coisa que seria interessante observar é que ele vai formar mais sal, então esse sal vai precisar ser retirado depois no processo. Para o cloro líquido, a gente consegue fazer uma idiometria. Então, o que acontece? Na reação inicial, a gente tem a liberação do iodo. Após essa primeira reação, a gente faz uma titulação com o tiosulfato, e o amido ele vai ser adicionado ali perto do ponto final. Então, ali no ponto de viragem, vai formar uma cor azul que vai desaparecer instantaneamente. Para o cloro gasoso, a gente faz ali uma cromatografia. A cromatografia ela vai separar os gases em coluna e vai medir a porcentagem de cloro para determinar a pureza. Já para o tratamento das impurezas, a gente faz uma desidratação com ácido sulfúrico. O cloro ele é lavado com ácido sulfúrico e isso faz com que a água ela seja eliminada. A remoção dos gases indesejados faz uma condensação. Submete o cloro ali a um processo de condensação que não vai submeter os outros gases presentes, o oxigênio, por exemplo, ele não vai condensar nas mesmas condições que o cloro. Então, nessa condensação, o cloro ele passa a ser líquido. Então, enquanto o cloro está líquido, é possível remover os gases indesejados e depois que esses gases indesejados são removidos, o cloro ele retorna para sua forma gasosa. Para a remoção do hidrogênio, a gente usa a cromatografia gasosa. A gente separa o hidrogênio por essa cromatografia, porque ele retém pouco, então as impurezas ficam mais retidas. E aí depois a gente promove a remoção da água pelo resfriamento. A próxima é a remoção do argônio e do nitrogênio, que são os gases inertes. Então a gente remove eles por processos físicos e mecânicos de adsorção, e depois a gente remove o cloro residual. Então a gente remove por uma coluna de adsorção, NaOH, e ocorre aquela última reação. E por fim a gente remove as impurezas sólidas por processos mecânicos também. Para o tratamento da água após a concentração da soda, a gente tem na célula diafragma o sal, ele vai precipitar durante essa concentração. Então ele vai ser lavado e a gente vai remover sulfato de cálcio pela lavagem. Parte do sal que não é removido esse sulfato, ele pode ser recristalizado. Uma parte da corrente vai ser reciclada e a maior parte é purgada no processo, e essa é o principal efluente da nossa célula. A purga ela vai ser tratada com cloreto de cálcio para formar o sulfato de cálcio, vai ser decantada e filtrada com o iodo que vai sair da salmoura. Já os resíduos sólidos, eles vão ser descartados, e os metais tóxicos e amiantos vão passar por um processo de floculação e coagulação, e também a gente tem a precipitação dos metais tóxicos. Já na célula de membrana, essa água residual ela não tem o NaCl, então ela só vai ser neutralizada com ácido clorídrico e depois ela vai ser descarregada em lagoas ou tanques de descarte. E os sais presentes, como o cálcio e o magnésio, a gente vai precipitar eles. Para o balanço de massa do nosso processo, utilizamos esse fluxograma, onde temos nossa célula eletrolítica com a nossa vazão entrando no evaporador para ela sair mais concentrada, tendo também uma vazão de vapor aqui que entra num trocador de calor para gerar uma coenergia que entra também alimentando o nosso processo aqui no evaporador. Lembrando que isso é uma serpentina que não acaba reagindo com nada aqui dentro. Para o início do balanço de massa, utilizamos as produções anuais, que seria a nossa vazão 3, relacionamos isso com as massas e depois com as massas molares para termos correntes em números de mols, em quilomols por hora. Relacionamos que todo NaOH que sai é o mesmo que entra, então conseguimos achar por meio das porcentagens e as relações adicionais a quantidade de mols em 2. Por meio disso, fazemos balanços atômicos para Na, OH e também para Cl, para conseguir achar as vazões 1, 5 e 6. A planilha que obtivemos por todo o processo explicado anteriormente, com todas as vazões molares em quilomol por hora.
Por meio da tabela anteriormente mencionada, conseguimos calcular as vazões volumétricas dos nossos gases e também na nossa solução de saída. Para a solução de saída, utilizamos a densidade da nossa solução, dada numa tabela pelos professores, e para os nossos gases usamos a relação CNTP de volume e mol. Então, 1 mol equivale a 22,4 litros e assim conseguimos todas essas vazões em metros cúbicos por hora. Para o cálculo da quantidade de calor em Q1, utilizamos a saída e a entrada da nossa solução, a saída a 100 graus Celsius e a entrada a 70, e também utilizamos a saída de vapor, também em 100 graus Celsius. Fizemos as vazões de saída menos as de entrada, considerando as variações de entalpia nesses dois quesitos, e achamos Q1 em quilowatts. Para o cálculo de Q2, consideramos que a entrada da nossa serpentina em vapor era de 180 kPa. Essa condição tinha que ser a mesma da saída de Q2, então fizemos a relação onde a entrada em Q2 e a saída, que é relacionada ao vapor de H2O, tinha que ser igual à quantidade de calor em Q2. Então, usamos essas variações de entalpia em 100 graus Celsius na entrada e a 180 kPa na saída e achamos Q2. Para calcular M8, a vazão adicionada de vapor, conseguimos fazer a relação de Q1 deve ser adiabático, logo todo o calor que sai dele tem que ser absorvido pela serpentina de água. Por meio disso, calculamos a massa de água que entra nessa serpentina por meio das variações de entalpia, já que o vapor é saturado e ele sai em líquido saturado. Fazemos ali o balanço energético e conseguimos a massa de água. Por meio disso, fazemos um balanço de massa na saída de Q2, onde temos um misturador, e conseguimos achar M8, que é a massa adicionada, que é misturada ao vapor que sai de Q2, para resultar no M9. Bom, para a nossa instalação hidráulica, nós temos o tanque de saída da célula e o tanque de soda. O da célula tem uma altura de 5 metros e o da soda tem uma altura de 10 metros. Na nossa tubulação de singularidade, nós temos a entrada e a saída da tubulação. Na sucção, tem a válvula de retenção e uma válvula gaveta. No recalque, uma válvula globo e uma outra válvula de retenção. Na sucção, a gente tem uma perda distribuída de 5 metros e no recalque, uma de 145 metros. Usamos o método da velocidade econômica para a sucção e para o recalque. Nós calculamos o diâmetro teórico com a vazão e a velocidade econômica. A partir disso, fomos nas tabelas e encontramos o diâmetro de 202,7 milímetros para a sucção, 154,05 milímetros para o recalque, e o diâmetro nominal para a sucção foi de 8 polegadas e do recalque foi 6 polegadas. Agora, para o cálculo da perda total, que é o HB, a gente teve que calcular os dois Fzinhos, tanto da sucção quanto do recalque, e a gente usou a equação de Colebrook. A partir disso, a gente calculou as singularidades, a gente somou todas as singularidades, tanto do recalque quanto da sucção. Também a perda total pelo comprimento da instalação. A partir disso, a gente obteve um resultado de 14,82 metros para a perda total. Então, para escolher esse N, a gente calculou o N mínimo e o N máximo, e a gente escolheu o N de 1160 RPM. Então, a bomba centrífuga escolhida foi a bomba centrífuga radial, que é de 100-315. Bom, para escolher o diâmetro do rotor, no gráfico do CCB a gente colocou a nossa vazão e a nossa altura manométrica. A gente encontrou esse ponto entre 300 e 318. Como a gente escolhe o maior, nós escolhemos de 318. Bom, para traçar o nosso gráfico da CCI e da CCB, nós encontramos o ponto de operação. Depois a gente fechou a válvula globo para poder mudar para a vazão que a gente queria. E aqui a gente encontrou a altura manométrica de 16 metros, a vazão que a gente já tinha de 193, o rendimento pelo gráfico da CCB foi de 75,6, a potência do nosso motor a partir da equação foi de 16,98 cavalos, e aí pela relação, a nossa potência do motor vai ser de 19,52, então um tabelado de 20 cavalos. Bom, para saber se ocorreria ou não o fenômeno da gravitação, com todos os dados recolhidos anteriormente, nós calculamos o NPSH disponível, que deu 12,2, e a partir disso nós fomos em um outro gráfico, o gráfico da nossa bomba, e observamos o NPSH requerido. Bom, com o NPSH requerido que estava na tabela, nós adicionamos mais 0,5 como um coeficiente de segurança e obtivemos o valor de 2,87, ou seja, a nossa bomba não vai cavitar.
O presente trabalho ele abordou a indústria de cloro-soda e os processos envolvidos, inclusive nos permitiu calcular os equipamentos, como é o caso da bomba e das tubulações, nos permitiu também enxergar os equipamentos que são utilizados, a célula eletrolítica, o evaporador, e os resultados eles foram satisfatórios e condizentes com a realidade, de acordo com a conclusão do grupo. Esse projeto também ele foi muito bom, porque permitiu que nós aplicássemos a teoria vista em sala de aula com a prática, utilizando dados reais de uma empresa real, permitindo aí conciliar a teoria com a prática.